Então, a pergunta que sempre fazem aí pra mim, através dessa moto aí, será que dá pra viajar numa moto pequena dessa aí? Essa aqui é a Suzuki Intruder 125, ela é 2008, 125 cilindrada, ela faz 35 quilômetros por litro e sempre me pergunto, né, se é possível fazer uma viagem aí de longa distância com essa moto. E a resposta que eu faço é: se a moto tem duas rodas e tem um motor, é possível sim fazer uma viagem com essa moto aí. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu sempre faço viagem com essa moto aqui, porém, são viagens curtas, né? De onde eu moro para São Paulo, de São Paulo para onde eu moro. Então, ou seja, viagem curta, 90 quilômetros para ir e 90 quilômetros para voltar. Lembrando que essa moto aqui, ó, ela marca 120 quilômetros, né? Ela anda até 120 quilômetros por hora, mas ela nunca chega a 120 numa retona, ela chega só no 100. Agora, quando tem esses declive, aí ela faz 120 e mantém um pouco, mas depois volta no 100. Mas é assim, na Dutra é sempre 100, nos declive ela faz, raramente ela faz 120 aí. Então eu sempre fiz essas viagens curtas com essa moto. Agora, quando me perguntaram se dá para viajar, é porque a pessoa estava dizendo assim, né, a dúvida dela é se dava para fazer uma viagem de longa distância com essa moto aí. Então, eu, como eu disse, eu só fiz viagens curtas com ela. Porém, esse ano eu fiz uma viagem muito grande com ela, né, pelo tamanho da moto. Eu fiz uma viagem, tá aqui, eu até printei aqui, vou colocar na tela aí na tela, uma viagem para para Belo Horizonte. Então vamos ver quanto é que dá daqui lá em Belo Horizonte. Dá 611 quilômetros para ir, 611 quilômetros para voltar. Ou seja, 600 com 600 dá 1.200. Vamos colocar aí 1.200 quilômetros de ida e volta. Então eu andei 1.200 quilômetros com essa moto aí. Eu vou colocar aqui no Waze aqui, Belo Horizonte, para a gente ver quantas horas que dá daqui até lá. Olha só, aqui no Waze aqui, BH. Então tá aqui, ó. Tá marcando aqui, ó. São 6 horas e 11 minutos. Porém, a minha ida e volta com essa moto para Belo Horizonte, ela não foi feita em 6 horas e 11. Para ir foram 8 horas e meia, para voltar foi 8 horas. Por quê? Porque eu fiz algumas paradas. E nesse trajeto que eu fiz com essa moto aí, eu andava 200 quilômetros com ela e parava num posto para abastecer. Andava 200, abastecia, mais 200, abastecia. Eu andei, foram 3 vezes paradas no posto de gasolina para poder abastecer ela. E na volta também foram 3 vezes parada em posto para abastecer. Lembrando que a cada 200 quilômetros eu parava para encher o tanque dela. Então o tanque não secava, mas a cada 200 eu parava já para não ter problema nenhum. Então foi assim, foram 8 horas e meia para ir, 8 horas para voltar, ida de São José dos Campos para Belo Horizonte. Então dá para viajar sim com moto, com essa daqui. É uma moto pequena, 120 cilindrada. É claro que com uma moto 600 cilindrada para cima é muito melhor, uma moto 1.200 é muito melhor. Mas o que eu achei interessante nessa moto é por causa que ela é muito confortável. O banco dela, ele é muito confortável, então não foi uma viagem assim tão doída de se fazer. Apesar de ficar, né, 8 horas aí, né, em cima da moto. E o que eu achei interessante nela é que não foi assim uma viagem assim tão dolorida, apesar do tempo, né, muito tempo em cima dela. Por quê? Porque o banco dela é muito confortável. O banco dela é muito confortável. E quando você senta na moto, você vê que a postura que você fica na moto, ela te dá um conforto, um certo conforto. Diferente de outras motos. Essa aqui é uma moto pequena, mas é uma moto custom, né? E é muito interessante a postura, né? Como você fica na moto, ela é bem macia, o banco dela é bem macio, enfim. É isso que eu tinha para falar. Foram 1.600 quilômetros aí com essa moto aí na estrada e deu sim, foi muito,
foi uma experiência legal, bacana. Porque das outras vezes era só experiência de tiro curto, né? De 90 quilômetros para ir, 90 quilômetros para voltar. E agora eu fiz essa viagem aí. É uma viagem, né, praticamente longa, né? Ainda mais em cima de uma motinha pequena dessa. Se fosse numa Harley Davidson, né? Mais de 1000 cilindradas seria diferente. Mas com essa daqui, até que foi uma experiência boa e ficou aí na história aí, beleza? Agora a gente vai ver como que ela rende aí na rua aí, ó.